Boa tarde a todos, pessoal. Espero que estejam todos bem. Deixa eu ajustar aqui. Vamos agora fazer uma análise de contexto aí, mostrar para vocês como que a gente analisa um gráfico do zero, né? Para a gente entender os pontos importantes de que a gente pode estar observando, né? Desse contexto, que são os pontos onde a gente vai procurar as operações. Então, esses são os pontos onde a gente vai ancorar as nossas expectativas de abrir ou encerrar uma operação dentro do dia a dia, tá? Então, vamos trazer a nossa tela. Tá? Eu ia mostrar para vocês o livro, pessoal, mas o último livro já foi vendido. E como eu encomendei um capa dura para mim, que está chegando, já chega, eu estou sem nenhum livro para mostrar para vocês. Mas quem quiser o livro, vai ficar o link na descrição aí. Para quem quiser estar adquirindo o livro, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí, que tem todo esse material que eu passo para vocês nas aulas, tá? E nos vídeos, nas lives e tudo mais. Então, vamos entender. Aqui a gente tem um gráfico do índice, 240 minutos. Então, 240 minutos serve para a gente entender um contexto macro do que está acontecendo na nossa bolsa. E a partir desse contexto macro, a gente vai reduzindo para um contexto micro, onde a gente vai fazer o nosso operacional. Então, eu limpei, tirei todos os desenhos, vamos começar do zero, tá? Quais os indicadores que eu tenho na tela? Eu tenho um volume, tá? E um FR14, tá? Volume e FR14. No gráfico, eu vou ter VWAP diário e VWAP semanal por enquanto, tá? Então esses são os pontos importantes aí que a gente vai analisar e a gente vai refinar isso até a gente trazer para um contexto micro aí das nossas operações. Então o que a gente consegue observar aqui? Vamos analisar o contexto do mercado. Então vamos vir lá de trás, a gente tinha um movimento de tendência de alta, ó. Movimento de tendência de alta, que tentou continuar e não conseguiu, ó. Então ele lateralizou nessa região. Então a partir desse momento, eu já tenho um contexto de uma estrutura de Wyckoff se formando, tá? Então, a partir desse momento, eu já tenho uma estrutura de Wyckoff se formando. Então, o que eu consigo identificar? Eu consigo identificar os testes, tá? Eu consigo identificar um uptrust, consigo identificar o teste interno de um uptrust, o movimento que ele vem de fazer a quebra do ICE, tá? Então, são esses contextos que eu tenho que observar no macro, para entender qual é a nossa tendência macro. Então, no H4, aqui que seria o 240, no H4, a gente está em tendência de baixa. Então, eu já tenho topos e fundos. Ó, fundo, topo, fazendo fundo. Eu já tenho topos e fundos descendentes. Eu já estou entrando numa possibilidade de uma fase E, tá? Onde eu tenho uma mínima relevante aqui, inclusive, que está sendo perdida, e fechando abaixo dessa mínima, confirma o rompimento. Aí o rompimento tem que ser testado, para depois a gente continuar o movimento E da fase de queda. Então aqui a gente tem um contexto de uma possibilidade do mercado entrar numa fase E de queda aqui, tá? Então eu tenho uma causa que foi gerada aqui atrás e a possibilidade de um efeito aqui na frente. Ah, Guilherme, mas ele pode fazer aqui um spring? Pode. Para isso, eu vou ter que aguardar. Aguardar o quê? Ele falhar nesse rompimento. Então, eu posso deixar marcado essas regiões de máximas e mínimas, tá? Inclusive, eu posso até desprezar essa violação aqui como sendo só uma violação de teste, né? Um sinal de fraqueza do mercado. Aqui é um rompimento falso, também um uptrust que o mercado deixou. Eu posso, inclusive, deixar um pouco mais grosso esse contexto, tá? Posso botar numa cor diferente para me chamar atenção, tá? Para eu saber o que quer, não vou pôr lilás, não, vou pôr outra cor, peraí. Vou pôr uma cor que normalmente eu não uso, laranja, tá? Vou deixar uma corzinha laranja aí, tá? Para entender que se o mercado volta para dentro desse contexto, ele pode estar fazendo um uptrust aqui de uma possível reacumulação, tá? Aqui a gente tem alguns sinais que provavelmente ele pode fazer um movimento de queda, tá? E agora a gente vai analisar dentro desse contexto quais as possíveis regiões que o mercado pode pausar, segurar, onde eu posso abrir uma operação, onde eu posso encerrar uma operação, onde eu posso trabalhar como alvo, tá? Aí agora a gente vai trabalhar dentro desse contexto, né, a análise das regiões de oferta e demanda do Smart Money, tá? Então, como que a gente vai trabalhar essas regiões de demanda do Smart Money? Então, vamos iniciar lá do começo, né, propriamente dito. Então, vamos vir lá do início daquela perna de alta, né? Então, vamos observar lá do início da perna de alta os pontos que no 240 deixou regiões para a gente, né?
Então eu tenho, ó, lá do início, ó, lá do fundo. Então eu tenho esse gap que foi deixado nesse rompimento. Aqui eu tenho uma perna de choque, ó, tá? Aqui eu tenho uma perna de choque, o movimento que iniciou esse movimento, onde eu tenho duas barras de correção, fez a queda, voltou e rompeu. Então eu tenho uma perna de choque ali. E no início daquele movimento, eu tenho uma região que eu posso marcar nesse fundo todo aqui, pessoal. Ó, essa aqui é uma região do H4, tá? Deixa eu só ajustar aqui, porque ela ficou muito grande. Tá? Eu tenho essa região aqui do H4, tá? Onde seria uma possível alvo final desse movimento de queda, porque foi onde iniciou o movimento de alta. Alvo ali final desse movimento, caso ele entre numa tendência forte de queda, seria 101 mil pontos ali próximo dos 100 mil pontos, tá? Seria o alvo final, onde eu teria toda essa perna, onde o comprador, né, o mercado comprador que puxou essa perna, ali seria o ponto final desse mercado, né? Onde teria uma virada até num time frame maior. Tá, ok, a gente tem uma primeira análise. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, toda vez que for uma região de alta, tá? Ela vai ter a borda verde, porém eu vou mudar uma coisinha nela. O preenchimento dela, o que apagou? Tá doidão? Cliquei sem querer, pessoal. O preenchimento dela do H4 eu vou pôr de uma cor diferente, tá? Então, vou fazer diferente, eu vou fazer igual o pessoal da sala tem feito, tá? Eu vou fazer, toda vez que for um movimento de alta, ele vai ter uma borda azul clara e internamente ele vai ter uma coloração diferente, mas o azul claro é sempre o contexto de demanda, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, azul claro, deixa eu ver. Azul claro com azul celeste, um azulzinho mais claro, eles são as regiões de H4 que a gente vai marcar, tá? Qual seria uma nova possível região de H4? Então, eu tenho que pegar um próximo rompimento. Bom, tive um rompimento aqui. Então, eu tive um BOS aqui, tá? No H4, que gerou regiões aqui do fundo, que já foram mitigadas aqui. Então, essas regiões deixaram de existir. E essa nova perna fez um novo rompimento, um novo BOS majoritário, e eu tenho uma nova possível região aqui, onde eu vou marcar essa região. Então, essa região tem que ser marcada também. Vamos pegar essa região, já que é tudo H4, vamos copiar e vamos jogar para cá. Isso aqui, o ideal, pessoal, é fazer todo dia, dar uma revisada, porque começa a ter regiões novas, né? Então, você não precisar ter que fazer isso todos os dias, tá marcando essas regiões, fazendo todas as regiões. Você só vai atualizando depois, conforme o mercado vai se desenvolvendo, tá? Então, marcamos a região, eu tenho esse gap entre esse candle e esse candle, que é um gap importante, tá? Que também vai ser um alvo no movimento de queda. Qual que é a próxima região? A próxima região é no próximo rompimento. Então, eu tive um próximo rompimento, onde eu tenho uma região a ser testada aqui embaixo. Então, eu vou vir aqui embaixo, eu tenho um rompimento. Vamos pegar na H4 essa região. Por exemplo, eu tenho um gap aqui, ó, que seria essa sombra desse candle aqui, ó, pessoal. Essa sombra desse candle aqui. Então, eu tenho uma nova região por volta de 111.600, tá? Onde fez esse rompimento. Tem uma região micro aqui, que é uma região importante, tá? Vou explicar para vocês o porquê. Eu tenho esse topo aqui, pessoal, que foi rompido aqui, ó, tá? Que era daquele movimento predominantemente de baixa. Então, o rompimento desse topo aqui, o que gerou um choque até no time frame maior, por exemplo, no diário, que teria gerado um choque no diário, ele fez um rompimento aqui. E essa barra com muito volume, tá? Essa barra amarela, mostrou para mim que foi feita uma força para fazer esse rompimento. Tem uma região que ela é um pouquinho mais fraca, porque ela é no meio desse movimento. Então, eu tenho uma região aqui de um possível alvo aí para essa semana, tá, pessoal? Podendo ser até amanhã, ó, tá bem próximo ao alvo ali, ó. Então, aqui, tá? Vê que aqui eu tenho outras regiões de possíveis gaps aqui, mas elas não romperam nada, né? Então, eu vou até tirar um pouquinho o zoom, ó, tá? Se eu botar uma linha aqui, ó, pessoal, se eu pegar uma linha aqui, ó, colocar, ó, o rompimento foi feito aqui, mas o início do movimento foi lá embaixo, ó. O início do movimento foi aqui, ó. Tá? Essa aqui já é um pouco intermediária, já é um pouco longe. Como ela rompeu esses topos aqui, essa região era interessante.
As regiões que romperam, fizeram esse último rompimento desse movimento, elas já foram fechadas aqui, ó. Tá? Elas já foram fechadas e testadas ali, então elas deixam de existir, deixam de ter validade. Então a gente vai ter um alvo aí desse movimento de queda primário por volta dos 115.400, tá? Que seria a regiãozinha desse candlezinho pequenininho aqui, junto com o fundo desse candle amarelo seguinte. Vou dar um pouquinho de zoom para vocês aí, ó, tá? Que seria essa região aqui. E agora, o que a gente pode fazer? Bom, eu não tenho mais regiões de demanda para serem marcadas. Vamos olhar as regiões de oferta que eu tenho que eu posso marcar. Então, deixa eu ver aqui, ó, o movimento de queda lá para trás. Então, para a gente já deixar marcado no gráfico, possíveis gaps a serem fechados, tá? Desses últimos topos que eu tenho. Então, vamos lá. Então, eu tenho no H4, ó, e tem algumas possibilidades de regiões. Eu tenho essa região aqui, depois a gente observa se ela foi fechada ou não. Tá? Então eu tenho essa região aqui. Ó, essa região já foi fechada, ó. Foi fechada aqui, ó. Então ela perdeu sentido. Vamos ter que ver mais para cima. Eu tenho essa região aqui que gerou movimento, que o gap, na verdade, é aqui, ó, pessoal. Nesse candlezinho branco ali, ó. Desculpa, pessoal. Um pouquinho de alergia hoje. Então tem uma regiãozinha aqui. Vamos estender ela. Região lá de 22, né? Então vamos botar para dezembro desse ano. Já vou jogar lá para frente. Então, como que a gente vai fazer na venda? Na venda a gente tem várias cores vermelhas, né? Então a gente tem vermelho, a gente tem marrom, né? Deixa eu ver se tem mais aqui que a gente pode usar. A gente pode usar, tá, ó, tem fúcsia, roxo, marrom. Bom, vamos trabalhar com a parte do vermelho, né? Então a gente vai fazer assim, ó, vamos fazer marronzinho. A linha marrom sempre vai ser as regiões de queda. E de preenchimento a gente pode ter várias cores que a gente pode utilizar. A mais longa, pessoal, a mais de time frame maior, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se a fúcsia ela fica muito forte, fica. Quero uma mais fraquinha aqui, ó. Pode ser uma púrpura, deixa eu ver. Ah, uma púrpura é boa. Então a púrpura a gente vai usar para uma região mais longa, tá? Aí conforme ela for vindo para um time frame mais curto, a gente vai trabalhar o próprio marrom e o próprio vermelho, só para destacar, né? Então a gente vai marcar aí praticamente H4, 15 e 5 minutos. Então a gente vai destacando esses movimentos, tá? Como ela é muito longa, não tenho necessidade de refinar esse movimento, porque eu vou precisar de uma confirmação para entrar nessa posição. Apesar que isso aqui tem 1000 pontos, né? Pode até refinar depois, tá? Máxima lá, ó. Tem uma máxima lá que forçou um rompimento, rompeu aqui, ó, essa mínima anterior. Então eu posso até marcar a região de máxima lá, tá? Tô fazendo essas regiões de cores diferentes, que é pra gente saber, por exemplo, que eu tenho ali várias regiões a trabalhar, tá? Então eu não tenho outras regiões de venda aqui. Vamos ver se o mercado, tá? Porque quando ele fez um rompimento na alta, ele praticamente pegou essas regiões antigas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui ela já foi fechada aqui, ó, por isso que ela perdeu o significado. Aqui ele já foi fechado aqui, perdeu o significado. Então realmente eu só teria as regiões lá para cima, né? Eu teria uma outra possibilidade de região aqui, pessoal, ó. Aqui eu tenho um gap. A gente vai... Aqui também não foi fechado. Então eu tenho essas três regiões que eu poderia trabalhar. Tenho várias regiões de máximas aí, né? Máximas iguais, por exemplo, ou mínimas iguais, que eu poderia ficar observando uma captura de liquidez. Mas se eu já tenho as regiões bem definidas, eu posso só esperar uma confirmação nessas regiões. Tá? Então, caso o mercado rompesse, olha lá, só teria resistência em 126, 128, 131. Seriam as resistências que a gente teria para o gráfico. Então, ok, vamos trazer um pouquinho para baixo o gráfico. Então, eu tenho o nosso contexto aí da H4 trazendo para a gente. Se vocês quiserem, pode refinar esses movimentos do H4 mesmo pelos 60 minutos. 60 minutos às vezes fica um pouco mais claro para a gente o início do movimento. Então eu posso vir nessas regiões, tá? Depois que eu entendi um contexto macro, e tentar refinar. Esses 60 minutos eu não consigo refinar. Esses 60 minutos praticamente tá a mesma coisa também, ó. Você vê que fica muito próximo, pessoal. Ó, esse aqui dos 60 minutos eu consigo entender que o gap é um pouquinho aqui na saída, né? Na saída desse movimento.
Então eu posso ajustar pelos 60 minutos se eu quiser, esse gap aqui, ó, na saída desse movimento, tá? Poderia ajustar ali na saída do movimento. Peraí, deixa eu só ajustar aqui. É viável a gente ajustar essas regiões pelo candle de 60 minutos. Aqui normalmente, ó, tá? Pelo H4 ele já resolve o nosso problema. A gente já não tem necessidade de estar reajustando. Então, beleza. Temos aqui dos 60 minutos. Bom, vamos olhar dos 60 minutos. Vamos olhar do H4. A gente não olhou nessa perna de queda de agora, né, pessoal? Vamos olhar aqui nessa perna de queda de agora, ó. Trazer para baixo aqui. E vamos olhar nessa perna de queda aqui. Então, nessa perna, no H4, eu não tenho regiões, ó. Tá? Olha que interessante. Essa região já foi fechada aqui, tá? Aqui, ele deixou um gap que já foi fechado aqui. Nesse movimento, ele foi fechado aqui. Nesse movimento, ele foi fechado aqui. Então, ele não foi deixando gap, deixou um gap só aqui agora, tá? Que a gente vai marcar nesse momento. Então, vamos pegar aqui e vamos marcar um gap aqui, ó. Eu tenho um gap do H4 recente aí, onde nós vamos trabalhar. Aqui eu tenho, né, várias cores, né? Daria para trabalhar, mas sem problema. Então, vamos trabalhar para a cor que a gente estava trabalhando. Vamos colocar aqui, ó. Aqui a gente tem várias cores de vermelho para colocar, né? Se eu vim aqui pelo customizar, a gente consegue. Se o Profit abrir a customização de cor, né? Aí, agora foi. Então, eu tenho várias possibilidades de vermelho para trabalhar aqui, ó. Então a gente começou, né? Ou até do fluxo e tudo mais. Então vamos começar com um vermelhinho mais escuro. Vou botar aqui, ó, cor personalizada. Vamos definir as cores. Já vamos deixar aqui as cores, ó. Adicionar. Eu vou querer adicionar isso aqui no ponto de cá, ó. Cores vermelhas, vou botar essa outra aqui, ó. Pronto. Aqui ele já vai deixar fácil pra gente para estar colocando lá, tá? Só pra gente ver. Então, eu vou deixar essa corzinha ali, tá? Então, eu sei que essas cores sempre com barra vermelha, né? Eu vou colocar diferente, pessoal. Vou colocar marrom com marrom, tá? Para essas mais curtas. Eu gosto, tá? Vai ficar bom. Essa eu sei que essas mais longas, quando aparecer essa região, nessa região mais clara e essa região mais lilás ali, eu sei que você quer de time frames maiores e regiões muito antigas. Então, inclusive que eu tenho uma região pequenininha, então eu já consigo jogar para os 60 minutos. E vamos olhar os 60 minutos aqui como ficou. Tá? Deixa eu puxar para cima aqui, deixa eu ajustar a posição do gráfico aqui, pessoal, para a gente ficar mais fácil. Tá? Então, para os 60 minutos, como ficou? Você vê que nos 60 minutos foi exatamente o candle que a gente marcou. Então, eu não preciso refinar pelos 60 minutos. Perfeito. Vamos olhar nos 60 minutos se eu tenho outra região. Eu tenho outra região aqui, ó. Tá? Então, eu posso pegar nos 60 minutos essas regiões antigas. Tá? Essas regiões antigas, pessoal, não posso abrir uma operação no simples toque da região. Tá? Eu tenho que aguardar confirmações. Tá? Eu tenho que aguardar quando o mercado vir testar essas regiões. Eu tenho que aguardar ele fazer um movimento nessas regiões para que eu possa estar abrindo uma operação. Então, eu não posso simplesmente, na hora que chegar lá, de repente bater uma venda só porque tocou na região, tá? Tem que ter uma confirmação. A confirmação tem que ser feita através de um daqueles setups que a gente utiliza para operar, tá? Então, eu tenho esse movimento de venda. Aqui eu não tenho gap, eu tenho um gapzinho pequenininho aqui, ó, pessoal, ó. Dá até para colocar ali. Se quiser marcar, ó, se quiser ser preciosista, tá? Eu tenho um gap aqui, ó, no início desse movimento de queda aqui, ó. Inclusive é possível de ver nos 15 minutos, a gente vai ver que vai conseguir refinar pelos 15. Tá? O movimento de alta a gente não tinha como refinar, lembra? Já tinha olhado nos 60 minutos. Bom, vamos trazer por 15 minutos agora. Vamos olhar esse movimento de queda. Ah, no 15 minutos eu já consigo refilar melhor, né? Então vamos refilar melhor pelos 15 minutos. Vamos começar por esse aqui, ó. Eu tenho, inclusive, pelos 15 minutos, eu tenho esse aqui, ó. Consigo ver que a falha ali da máxima, ó, aquela falha na tentativa de romper a máxima, deixou um gap aqui importante, tá? Os 15 minutos a gente vai mudar a cor.
Então, em vez de eu deixar marrom, é que eu teria que pegar aqui uma cor customizada, né? Que seria mais fácil. Mas vamos pegar aqui, ó. Púrpura, aquele ali já ficou. Deixa eu só ver aqui uma cor ideal pra gente colocar aqui que não fique... Eu não queria que chamasse muita atenção. Pode ser marrom mesmo, mas vamos mudar. Vou customizar aqui. Vamos pegar... Deixa eu ver aqui. Eu quero pegar uma cor que fique diferente. Vamos pegar esse salmãozinho aqui, ó, pessoal, ó. Vai ficar diferente. Depois é só a gente copiar uma região e colar, ó. Ele ficou diferente. Ele destacou para mim que é uma região mais longa, tá? De 15 minutos. Então eu posso pegar essa região. Aí é só copiar e vir trazer dentro dessa região aqui, ó. E reajustar ela aqui, ó. Eu tenho um gap aqui, ó. Tá? O gap inicia nessa região, nesse movimento. Então assim você vai conseguindo mapear todas as regiões mais importantes. Vamos ver aqui uma outra região. Aqui movimento de queda, movimento de queda. Aqui ele fechou o gap. Aqui eu não tenho gap. Aqui é o gap, ó. Uma região de 15 minutos com um bom gap ali, que mostra pra gente o início desse movimento. Você vê que a gente vai começando a destacar dentro das regiões. Então a gente está fazendo o que? O refinamento das regiões. Então a gente está refinando as regiões para tentar achar o exato momento onde o mercado fez a quebra, né? Exato momento onde o mercado fez a força do movimento, onde o profissional entrou atuando. Então, dessa forma a gente refinando aí as regiões, identificando os gaps e refinando as regiões. Beleza? Aqui nesse movimento, pessoal, né? Nesse movimento de queda aqui, ele já fechou, ó. Com 15 minutos ele teve um rompimento aqui, ó, teve um boss aqui, marquei, ok. Teve um outro boss aqui, marcou, inclusive teve venda aqui, ó, pelos 15 minutos, né? Então, no dia de hoje, ó, por exemplo, quem não vendeu abertura poderia ter vendido aqui, ó, uma região pelos 15 minutos onde poderia ter encaixado uma venda, sem problema. Só que aí ele marcou esse fundo aqui. Então, para eu marcar qualquer região nessa perna de baixo, ele precisa quebrar esse fundo aqui. Se ele não quebrar esse fundo, se ele não fizer um rompimento com barra fechada nesse fundo, eu não tenho região aí para marcar. Vamos voltar lá atrás e vamos ver se a gente consegue marcar aquele movimento de alta. Isso aqui tudo já foi rompido, pessoal. Vamos marcar aqui nesses movimentos de alta. Aqui, por ser uma região muito longa, 15 minutos aqui não me interessa. Ó. Esse rompimento aqui não me interessa. Tem um gap aqui? Tenho, mas ele já rompeu, ó. Olha o pouquinho onde tá. Ele já rompeu isso aqui tudo, porque isso aqui não interessa, tá? Poderia interessar um possível rompimento, mas eu tenho que pegar um início de movimento. E eu não tenho início de movimento aqui para fazer, ó. Eu não tenho início de movimento aqui. Se eu quisesse marcar alguma coisa, eu teria que marcar no início desse movimento aqui, ó, dessa quebra aqui, que é o movimento aqui. Então, caso eu queira marcar alguma coisa no 15 minutos, além desses que já tenho marcado no H4 e no 60, eu teria que pegar e marcar esse fundo aqui, ó, esse movimento aqui, tá? Então a gente pode até alterar as cores. Eu deixo o azulzinho claro aqui para saber que é de alta, tá? Eu posso usar uma outra cor de azul. Posso usar, por exemplo, era celeste, vou botar azul claro. Vai ficar um azul diferente para saber que era um time frame menor, mas ele não tem incongruência que a gente fala. Eu não tenho um time frame maior, depois um time frame menor, não tenho refinamento, eu não vou tendo refinamento nessa região. Tá? Mas é só para a gente entender que é um possível alvo do movimento de queda aí que dá para a gente trabalhar. Olha aqui embaixo que bonito, ó. Então aqui embaixo sim. Aqui embaixo, se eu quiser colocar aqui, ó. Esse azul ficou muito forte, né, pessoal? Vamos trabalhar um azul mais escuro aqui, peraí. Então começa a chamar muita atenção no gráfico para aquilo que a gente eu não quero que chame tanta atenção. Trabalhar é que se eu pôr azul ele vai sumir no fundo da minha tela azul, né? Vamos trabalhar um azul com um verdinho normal, vamos ver. Achei que ficou melhor aqui, ó. Não chama muita atenção. A ideia nossa é mostrar pra gente, mas também não desviar a nossa atenção daquilo que é importante da gente estar vendo, né? Ó, essa região é muito antiga, né, pessoal? Então, cuidado aí, tá? Uma região muito antiga. Então, deixa eu ver se tem mais aqui para trás, ó. Poderia fazer aqui nessa região também.
tenho aqui nos 15 minutos ó, um refinamento bem bonito aqui nessa região. Que eu estou pegando regiões de H4, pessoal, e estou indo refinar para dentro do time frame operacional. Vendo que isso é um movimento macro, né? Então eu posso fazer isso também para o movimento do intraday, tá? Pegar regiões de 15 minutos e tudo mais dentro do intraday, ó, azul claro. E a gente estava usando o verde aqui no caso para marcar a região, né? Então, temos aqui a região, né? Vamos voltar lá para frente. Vamos ver aqui mais para dentro do nosso movimento micro aqui, né? Então, a gente já estava aqui no movimento de queda. Só para a gente entender os alvos ali, ó. Tá? Então, os alvos desse movimento, tá? Eu tenho uma região maior, um time frame maior, e tenho até uma regiãozinha de 15 minutos ali, um pouco abaixo ali, tem uma congruência ali de duas regiões. Pô, legal, tá? Então, no 15 minutos, eu tenho que esperar fazer algum rompimento para estar fazendo qualquer tipo de operação ali. Se você quiser, pessoal, você ainda pode refinar para os 5 minutos, mas os 5 minutos eu tentaria trabalhar mais dentro do intraday, tá? Dentro do intraday. Ah, legal. Então, eu ainda consigo refinar mais aqui nos 5 minutos? Consigo. Então, ainda consigo pegar e refinar ainda mais essa região aqui nos 5 minutos, ó. Tá? Você vê que começa a ficar região dentro de região. Consigo refinar, consigo fazer novas regiões de 5 minutos, tá? Ó, deixa eu puxar aqui, ó. Então, se eu for falar em região de 5 minutos, eu tenho essa região de gap aqui também, ó. Tá? Então, eu tenho uma outra região aqui, ó. Você vê que eu tenho pontos, quanto mais claro vai ficando, tá? Melhor é a região, né? Quanto mais escura é a região, significa que eu tenho menos congruência de regiões ali dentro, né? E mais barato vai ficando o meu stop. Então, aqui passa a ser um ponto importante. Por que que aqui é válido? Porque ele fez um rompimento aqui. Então, nos 5 minutos, eu tenho, né, esses dois fundos. Inclusive, eu tenho um rompimento dessa mínima aqui, ó. Tá? Então, essa região para os 5 minutos é válida. Então, nos 5 minutos, ele pode chegar aqui e dar uma venda? Pode, tá? Qual é o último ponto que eu gosto de analisar, pessoal? Se a gente já tem um contexto bom, né? Vamos colocar as VWAPs ancoradas. Então, vamos ver as VWAPs antigas. Ó. Então, eu vou pegar nesse topo aqui, ó. Nesse topo, você vê que ele já rompeu aqui, ó. Ela já perdeu o significado. Mas eu tenho um novo movimento, onde ele fez essa nova região, ó. Eu tenho uma nova VWAP ancorada que ainda está respeitando. A VWAP ancorada a gente sempre põe de vermelho. Tá? Vamos colocar 3 aqui, grossura 3, para a gente saber que tem uma VWAP ancorada muito próximo de uma região. VWAP ancorada de alta eu não tenho, porque o mercado veio rompendo todas as de queda. Então, nisso a gente tem um contexto operacional para estar trabalhando, tá? Ah, Guilherme, você não marca choque boss no gráfico? Não, não marco. Então, assim, eu marco para fazer análise, desenho mentalmente ali, né? Então, eu faço para vocês, né? Mentalmente, mas eu rabisco aqui, ó. Exatamente do jeito que eu faço para vocês. Ah, rompeu aqui. Ah, então eu tenho uma região. Ah, rompeu aqui. Ah, mas aqui não tem região determinada, então não tem que fazer. Ah, nos 5 minutos rompeu. Ah, então eu tenho uma região aqui. E vou marcando, tá? Mas eu não fico deixando choque, boss, essas coisas. Porque quando você muda de time frame, eles comprimem muito, né? Você acaba se perdendo. Mas só para ter uma ideia importante. Eu sei que quando quebrar essa região, provavelmente eu vou ter um choque muito próximo ali. Aí é só tirar o zoom do gráfico e dar uma olhada, tá? Então é desse jeito que eu analiso o contexto, que eu trago do macro para o micro para estar operando, tá? Então deu uma venda na abertura hoje, que teve gente que conseguiu pegar. Essa venda teoricamente não estopou ainda, se carregado pelos 5 minutos, né? Se carregou pelos 5 minutos, o stop está aqui. Esse último rompimento trouxe o stop para cá. Então teria andado todo esse movimento aqui pelos 5 minutos. Lógico que pelo 1 minuto deu saída, né? Então pelo 1 minuto marcou fundo, tá? Quando ele rompeu aqui, ele fez um boss, tá? O stop seria aqui que fez o choque, né? A tentativa de fechar o Fair Value Gap não conseguiu, voltou para baixo e veio fazendo movimentos de queda, tá? Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. No 15, no 15, inclusive, deu uma venda bonita aqui, né? Ó, continuidade do movimento, né? Porque eu tinha uma região aqui, ó. Ele fez esse boss aqui, perdendo essa mínima. Mas agora já testou, a gente perde a região. As regiões testadas e mitigadas, a gente tira da tela. Tá? Então, esse é o contexto que a gente tem do índice para amanhã. Tá? Então, depois eu faço do dólar para vocês também. Então, um abraço a todos aí. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo para fazer suas análises.
boas operações e muito cuidado aí, pessoal, tá ok? Valeu e até mais.